Olá pessoal, tudo bem? Gente, me pediram para vir aqui gravar esse vídeo para ajudar os profissionais que pela primeira vez estão enfrentando esse processo de gravar vídeo por internet. Por exemplo, os professores. Então estão enfrentando dificuldade de como lidar com câmera, iluminação, cenário, porque nunca lidaram com isso. Eu trabalho no estúdio de televisão do curso de jornalismo e aqui nesse canal eu posto vídeos sobre o audiovisual. É um curso que eu estou colocando na internet e os alunos estão assistindo de casa. Se vocês quiserem aprofundar nesse processo, nessa linguagem visual, nesse processo de gravação, tem um curso que eu estou colocando aqui no canal. Mas esse vídeo vai ser específico de maneira simples a tentar ajudar vocês nesse processo de gravação. Eu vou ver como que eu gravo com o celular, a iluminação de janela, iluminadores, cenário, todo esse processo que pode ajudar vocês. Simples e caseiro. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, agora vamos ver celular. O celular tem duas câmeras, a câmera traseira e a câmera frontal. A câmera traseira tem um ângulo de filmagem mais aberto. Isso requer que eu coloque o celular mais perto de mim para gravar. Quanto mais perto tiver qualquer câmera do seu rosto, você cria uma distorção no seu rosto maior. Já a câmera traseira, ela tem um ângulo mais fechado. Você pode colocar mais distante o celular. Isso dá uma naturalidade na composição do seu rosto. Fica melhor. Outra coisa, o celular, a câmera traseira tem uma qualidade melhor do que a câmera frontal. Normalmente nos celulares é assim. Então eu acho melhor gravar com a câmera traseira. Ah, mas se eu gravar com a câmera traseira, eu não consigo me ver lá na tela. Mas isso é um outro problema. Porque quando você está gravando, você não pode olhar para a tela. Porque você perde aquela conexão olho a olho com a pessoa que está assistindo. Quando gravar, tem que olhar para o sensor. Se eu gravo com a traseira, eu não caio nessa tentação. E a qualidade é melhor. E isso entra outro assunto que é o posicionamento da câmera. Ela precisa estar na altura dos seus olhos, para que passe uma coisa bem direta no olhar do espectador. Se eu coloco um pouco mais abaixo, me dá uma sensação que eu estou um pouco arrogante, que eu sou superior para quem está assistindo. Se eu coloco na altura dos olhos, eu sou mais simpático, crio uma conexão mais forte. Se eu subo um pouquinho, eu começo a perder importância. É como se eu falasse o que eu estivesse falando não tivesse tanta importância. Todos os elementos de uma composição na hora de gravar, seja com a câmera, ou com o cenário, ou com a iluminação, você está falando. A gente fala que é uma linguagem visual. Então a gente tem que preocupar com os detalhes. Na hora de gravar, eu preciso apoiar o celular em algum lugar. O ideal é você ter um tripézinho desse simples, barato. Você compra isso aqui por 30, 40 reais. Eu comprei há mais tempo, mas deve estar mais ou menos esse preço ainda. Você vem com esse suporte que você prende, um minutinho, você prende ele aqui, ó, e põe lá para gravar. Abrir os pés, você pode ajustar a altura dele aqui para que fique nessa altura. Tá certo que ele é pequeno, aí você coloca livros aqui embaixo para que esteja na altura dos seus olhos. Vira a câmera traseira, como eu já indiquei, e grava. Nivela, não deixa ele assim, nem assim. Nivela certinho, que esteja certinho com você, gravando um enquadramento bem adequado. Vamos falar sobre luz, iluminação. É muito interessante eu ter uma janela para fazer as gravações, porque a janela é grande, me dá uma luz bem distribuída, é o que a gente chama de luz suave. Então, se eu tenho uma janela grande que é maior do que eu que estou sendo filmado, eu tenho essa luz muito interessante. Eu posso também ter iluminadores, e isso a gente vai ver de noite, eu vou gravar com os softbox que eu tenho e vou mostrar esses detalhes à noite como é que é. Eu tendo essa janela grande, essa luz está bem distribuída. Eu posso também gravar de um pouco de lado. A câmera estaria aqui, o celular e colocasse aqui e gravasse. Começa a criar um pouco de sombra do lado de cá, mas se eu estou a 45 graus ainda é interessante. Mas eu prefiro e acho mais interessante para quem está comunicando alguma coisa, como por exemplo dando aula, essa luz bem distribuída, que fica tudo às claras, não tem aquela sensação de que tem algo estranho. Porque no cinema é muito usado essa situação em que você escurece bastante um lado de cá para dar aquela sensação de algo temeroso, algo escondido. Isso é uma linguagem da luz. Esses detalhes mais aprofundados estão lá no curso, como eu disse. Mas aqui é importante dizer o seguinte, essa luz de frente de janela é muito bem distribuída e interessante. Existem outros recursos que eu posso usar que são rebatedores. O que é isso? Quando eu escolho, por exemplo, gravar a um ângulo de 45 graus da janela e a câmera aqui, eu começo a ter sombra de cá. Se esta sombra
é intensa, começa a dar um contraste alto, eu posso usar rebatedores. O que é isso? Por exemplo, um rebatedor que é muito usado por profissionais, acredite ou não, é isopor. Se eu coloco o isopor do lado de cá, ele me traz uma luz para cá. A luz da janela bate no isopor e volta para cá. Qualquer elemento branco ou prateado ou mesmo um espelho vai fazer esse processo de rebatimento e como se tivesse uma segunda luz do lado de cá. Guardando as proporções, o isopor rebate menos, o prateado rebate um pouco mais e o espelho rebate bastante. Então eu posso usar um elemento ou outro colocando como rebatimento e vendo o que fica interessante. Outra coisa que a gente precisa falar é o cenário, aonde que eu gravo meus vídeos. Um cantinho onde você possa ficar sossegado sem muita interferência de sons e de pessoas. Ter uma janela de preferência e onde eu possa cuidar do fundo. No meu caso, eu estou gravando 2 metros do fundo. Isso me dá uma tridimensionalidade, me dá um espaço de deslocamento do olhar. É interessante esse distanciamento, principalmente se estou gravando com uma câmera profissional, porque isso me dá um desfoque de fundo. Gravando com o celular, isso vai estar tudo em foco, mas mesmo assim me dá uma profundidade. É interessante, eu posso gravar colado lá atrás? Não tem problema, pode. São linguagens que você pode usar. Mas é preciso que você deixe tudo organizado. Eu coloquei meus quadros aqui porque eu sou artista plástico e não tenho problema com direito autoral. É preciso preocupar com isso também, mas também preocupar com fios caídos, porta de armário aberta. Coloca uns livros, uma estante, organize sobre o assunto que você está falando. Se você está falando de matemática, põe uns livros de matemática. Se você está falando sobre arte, põe quadros, faz uma iluminação interessante para que aquilo tenha a ver com aquilo que você está falando. A iluminação precisa ser clara, eu preciso estar bem exposto e o fundo também. Vocês podem perceber que o fundo não está tão claro quanto eu. Mas à noite eu vou mostrar, colocando iluminadores, como é que você compensa isso. Então, é preciso preocupar com o cenário, para que esteja bem arrumado, para que atraia a atenção das pessoas. Evite o excesso, porque o excesso pode distrair. Eu aqui em casa criei um softbox para mim, bem artesanal, bem simples, usando as coisas todas que eu tenho aqui de casa. Veja só. Olha, coloquei as lâmpadas aqui, ó, 4 lâmpadas espaçadas e uma reflexão através de papel de alumínio. Isso ajuda a refletir a luz, ajuda a melhorar a iluminação e eu direciono para onde eu quero. Mas é importante pôr um difusor aqui na frente. Pode ser papel manteiga, pode ser um pano bem transparente que você coloque aqui e aumente essa área de iluminação. Esse papel e esse pano que você põe na frente, o papel manteiga, ela vai aumentar a área de iluminação. Porque a luz tem a propriedade de, quando passa por um objeto, por um elemento, ela sofre difração. Isso aumenta a área de iluminação, causando uma luz suave, o que é bastante interessante. Eu tenho esses iluminadores, também caseiros, com uma lâmpada só, que eu uso para iluminar o fundo. Eu posso pôr uma gelatina aqui, que ajuda a colorizar o fundo. Então eu transformo essa luz em cor que eu quiser, usando gelatinas de cores diferentes. Essa gelatina que eu estou falando, existe uma gelatina profissional, mas também a gente pode usar papel celofane, desde que a lâmpada não seja quente. Aquelas lâmpadas de filamento esquentam muito e o papel celofane pega fogo, muito cuidado. É preciso ter um cuidado seguinte, quando você pega uma luminária pequena e coloca um difusor aqui na frente, você não tem uma luz suave, porque a luz suave se dá pelo tamanho da iluminação e não pelo papel simplesmente que está aqui na frente. O que o papel vai fazer é aumentar a área de iluminação. Então eu sempre tenho que ter uma iluminação grande, como por exemplo a janela que me dá uma luz suave, porque a janela sendo grande me traz luz de todos os lados, então essa luz é bastante distribuída. Muita gente fala isso na internet, pega a sua luminária, põe um papel que a luz fica suave. Não é verdade, e à noite eu vou mostrar isso para vocês. Gente, agora nós estamos de noite, vamos ver como é que ficou a luz? Eu tenho um softbox aqui, um iluminador aqui, uma tungstênio aqui e 2 LED aqui, com gelatina azul. A tungstênio me dá uma luz amarelada, porque as da frente são LED, então está calibrado o balanço de branco para mim. E assim a tungstênio começa a aparecer amarelada. As 2 LEDs de trás estão com gelatina azul, então dá esse colorido no fundo. Esses 2 iluminadores aqui na minha frente vão me dar uma suavidade, por quê? O meu softbox está com um difusor grande, um tecido na frente. A minha segunda luz também está com tecido.
Se você conseguir perceber, existe uma pequena diferença de um para outro. A ideia é você ter uma luz principal mais forte e uma luz secundária um pouco mais fraca, para dar um pouquinho jogo de sombra, de uma maneira harmoniosa, sem interferir no processo de comunicação. Porque eu estou pensando que você é um professor ou um comunicador que precisa de clareza, então essa luz suave fica interessante. Lá atrás tem um fundo colorido com duas cores, porque cabe com a minha linguagem, porque eu trabalho com o audiovisual, está dentro das artes e eu sou artista plástico. Então toda essa composição cabe com a minha linguagem. Agora nós vamos ver por partes cada iluminador. Eu vou começar a apagar as luzes para vocês terem noção do que acontece. Primeiro eu vou apagar a luz do meu lado de cá. Veja bem como que deu essa diferença. Agora eu tenho uma luz mais intensa do meu lado de cá e aqui não tem nenhuma luz para compensar essa diferença de contraste que eu tenho. Agora eu apaguei meu softbox, fiquei com a luz secundária, que passa a ser a minha luz principal, mas mais leve, sem muita intensidade. E o fundo continua com as mesmas intensidades. Apaguei a luz do fundo e perco toda a iluminação do meu cenário. Apenas eu praticamente estou aqui. O meu cenário está muito apagado e perdeu força de expressão aqui nessa cena. Tirei a gelatina azul e acendi todas as lâmpadas. São linguagens diferentes que você começa a montar. São maneiras diferentes de você iluminar. Tudo depende do que você quer. Eu quero mostrar para vocês agora aquela questão da luz suave e da luz dura. Agora eu tirei os difusores da frente dos dois iluminadores da frente. Me dá uma luz mais dura, um pouco mais dura. Ela não é tão dura porque as lâmpadas são grandes, não são tão pequenas assim. Então, mas dá uma diferença que vocês podem perceber. Vamos ver uma luz bem dura. Agora a luz é dura porque eu não tenho um difusor. A lâmpada é pequena. Começa a me dar um contraste muito grande, mas principalmente é a mudança abrupta que tem do claro para o escuro. Essa mudança, não sendo suave, ela deixa de ser uma luz suave. Exatamente por isso tem esse nome. Então a luz dura é aquela que tem uma transição de sombra para o claro muito rápida. Bom, eu trouxe essa lâmpada para bem perto de mim para vocês terem bem a noção da luz dura. Eu estou com uma luminária pequena do tamanho do meu rosto. Isso me dá uma luz muito direcional, ela não espalha em volta do meu rosto, ela faz uma luz bastante dura. Você pode perceber bem aqui no meu pescoço como que a luz e sombra trocam rapidamente a intensidade de o claro para o escuro. E isso é uma luz bem dura. É preciso esclarecer um detalhe, muitos falam de você pegar uma luminária desse tamanho e colocar um difusor aqui na frente. Não adianta, porque aqui a luminária continua do mesmo tamanho. Você colocando um difusor tem que ser grande, ela tem que aumentar essa área de luz. Não basta envolver aqui e continuar a mesma área de luz. Quando eu ilumino, eu afasto o difusor da lâmpada para que a lâmpada espalhe no difusor e me ilumine de maneira mais ampla, causando uma luz suave. Veja bem, vocês podem ver que eu coloquei um difusor aqui. Quase não mudou. Isso porque a área de iluminação continua pequena, ela tem que ser grande. O que pode ajudar nesse trabalho de aumentar a área de iluminação é você colocar o difusor distante da lâmpada. Em vez de estar encostado na lâmpada, você colocar ele distante. Assim, você aumenta a área no pano que está sendo iluminado. E do pano vem para mim uma área maior difusa. O difusor está aqui, olha. Se eu chego perto, ele vai diminuindo a área. Ó. Diminuiu a área a ponto de ser uma área do tamanho da luminária. Outro problema que se encontra quando não tem o difusor é o ofuscamento. Começa a se ofuscar porque as lâmpadas estão muito direto no seu rosto. Não tem um difusor que amenize essa intensidade de luz. Bom, agora eu voltei com os difusores e a luz me ofusca menos. Então eu consigo falar com mais tranquilidade. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu apaguei as luzes de trás para vocês perceberem, eu tenho uma luz lá em cima que a gente chama de luz de contra. Ela me ilumina aqui em cima no cabelo e meus ombros aqui atrás, causando um recorte, uma iluminação interessante de contra, que é muito usado na iluminação de 3 pontos. O que é a iluminação de 3 pontos? É uma luz principal mais forte, uma luz secundária de preenchimento e uma luz de contra para fazer o recorte, para destacar do fundo.
Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida, coloque lá nos comentários, que eu esclareço as dúvidas ou coloco um outro vídeo, crio um outro vídeo para explicar para vocês, ok? Então espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.